Então, vocês querem já começar as perguntas? Como que a gente vai fazer? Vocês vão fazer a pergunta para mim? Como que é? Sim, perfeitamente. Então as informações iniciais já foram. Muito obrigado, inclusive. E tem quatro tópicos, né, dividido e como somos quatro alunos, cada um vai falar um tópico. E aí eu vou começar no caso. Tá. Eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua área de atuação, né? Eu vou começar. Descreva suas atividades como psicóloga. Bom, eu realizo atendimentos com particulares, o trabalho particular, com atendimento de diagnóstico, com intervenções clínicas dos pacientes, no caso. Para alterações, no caso, com a minha especialização em neuropsicologia, então eu foco nas alterações cognitivas. O que seria isso? Eu avalio atenção, memória, recursos intelectuais, personalidade, tudo isso dentro de uma avaliação, dentro de um contexto neuropsicológico. Eu também trabalho com atendimento psicológico, no atendimento de psicoterapia, com os pacientes, desde instituição, grupo, coletivo, no caso, né? E os atendimentos que eu faço são nos formatos de presencial e online, para o público de adolescentes, adultos e idosos. Perfeito. Como você chegou à formação de atuação profissional que exerce atualmente? Olha, foi uma longa trajetória e vocês vão passar por ela. Sim, sim. Primeiro, né, conclusão da psicologia, do curso superior em psicologia, os estágios supervisionados, realmente é bem extenso, né, todo o curso, aí durante 5 anos, então passei por todo esse processo que vocês vão passar. Após isso, iniciou as questões burocráticas, que seria a inscrição no CRP, no seu conselho de classe, né, no caso, tanto de vocês quanto o meu aqui de São Paulo. E após isso, a prática é que eu aprendi a ser psicóloga de verdade, porque até então a faculdade nos prepara de forma teórica. E quando você está no quando você inicia-se no mercado de trabalho, é que você vai aprender de fato como que é a sua profissão. Então, eu busquei, vocês me perguntaram como que eu cheguei hoje, né? Então, eu busquei muitas coisas. Dentre elas, um local adequado para eu oferecer o melhor para o meu paciente, isso é muito importante. Faço e fiz divulgação em redes sociais, participei de grupos de estudo e participo também. Autoanálise, é importante que o psicólogo também, além de oferecer o serviço para os seus pacientes, também esteja bem cognitivamente, psiquicamente. Então, fazer autoanálise é fundamental. A construção também, aí iniciou minha construção visual nas redes sociais. Fiz parcerias com profissionais de outras áreas e também fiz meu curso de pós-graduação, que é a minha especialização em neuropsicologia. Essas foram algumas das formas que eu cheguei atualmente. E também, algo muito importante, que existe tanto outras áreas, não só a psicologia, mas como a nossa área, existe uma constante atualização. O profissional tem que estar em constante atualização. O porquê disso? Porque as doenças mudam e, consequentemente, o mercado de trabalho também. Então, a atualização é fundamental que o profissional, não só da psicologia, mas também em outras áreas, estejam sempre em constante atualização. Sim, e você até falou sobre a atualização e tudo mais, né? Aí o que leva para a terceira pergunta você considera que realiza alguma atividade nova que não é tradicional no seu campo de trabalho? Olha, com essa pergunta eu fiquei com um pouco de dúvida para respondê-la. Eu não sei se a resposta que eu vou trazer para vocês realmente se é isso que vocês estão querendo saber, tá bom? Eu considero sim. Eu falei um pouco aí das questões de como eu divulgo meu trabalho nas redes sociais, que na faculdade não é, pelo menos no meu tempo, não é ensinado como que você deve se posicionar, como você deve apresentar o seu trabalho, como as pessoas podem chegar a te conhecer, não só no meio de indicação, no meio onde você está inserida, mas também como que você pode levar a sua psicoeducação para a população. Então, é algo que eu considero, assim, como diferencial e que eu faço diferente, seria
Marketing para psicólogos. Não se tratando de uma questão de marketing pesado, como as pessoas costumam utilizar a palavra de marketing aí nas mídias, ou dependendo da forma como que é vista essa palavra. Mas marketing para psicólogos, o que seria isso? Eu precisei aprender como me posicionar, como fazer a minha divulgação nas redes sociais de uma forma ética, sem, tipo, ultrapassar tudo que o nosso conselho de classe exige, né, que nós tenhamos aí de questões éticas no nosso trabalho. Então, o que eu considero de diferente, assim, eu não sei se a pergunta vem em encontro a isso, mas é de trabalhar antes nas redes sociais, o psicólogo não estava muito distante disso, e eu acredito que hoje, com a tecnologia, com os avanços disso, essa questão está se mudando cada dia mais. Ok. Onde é e como é o seu local de trabalho? O meu local de trabalho, ele fica é um consultório na Avenida Faria Lima. É um local muito aconchegante, como eu falei anteriormente, eu sempre busco buscar e oferecer o melhor para o meu paciente. Então, se tratando e uma dica que eu dou para vocês que estão iniciando agora, sempre na hora de escolher o seu local de trabalho, sinta-se como se você fosse seu atendido. Sempre se colocar no lugar do paciente. Um exemplo, você se sentiria bem escolhendo aquele local de trabalho, no caso, escolhendo o seu consultório, você se sentiria bem sendo atendido naquele ambiente? Então, a partir desse momento, é que eu escolho a forma e o ambiente onde eu vou trabalhar, é um local muito aconchegante, eu ofereço também a questão de acessibilidade, também vai depender do público que você quer atender, o que você pensa em atender. Então, ter fácil acesso ao seu consultório é primordial nessa questão. Ok. Na sua opinião, quais são as condições necessárias para a realização do seu trabalho? Bom, uma condição que eu acho primordial do nosso trabalho é ver o nosso paciente, tratar ele como um ser humano único. Isso é essencial para o nosso trabalho. Devemos compreender a dor desse paciente como um ser único, né, que ele é, que vem nos pedir auxílio, vem nos pedir ajuda diante do seu sofrimento. Então, ouvi-lo, parar para ouvir o seu paciente é uma condição necessária para o nosso trabalho. Sim, você perguntou se eu tenho autonomia, né, na questão do trabalho. Sim, eu tenho autonomia. É normal no início da nossa carreira, e daqui a um tempo vocês vão lembrar disso. É normal nos sentirmos inseguros, né, com os primeiros atendimentos, e a escolha de um supervisor é essencial para o nosso crescimento enquanto isso, se for a área clínica que eu estou realmente focando, porque é a minha área clínica que eu tenho mais experiência, tá? Dentro da área clínica é essencial que vocês escolham um supervisor, alguém que vocês tenham como apreço, não só em questão do trabalho, mas sim da pessoa, que vocês se identifiquem, para que vocês possam crescer com o seu olhar clínico dentro do seu setting terapêutico. Cada vez mais que vocês forem atendendo, forem aprimorando isso, o trabalho se torna-se mais rico. E, claro, o nosso paciente é uma caixinha de surpresas. O ser humano é uma caixinha de surpresas e aprendemos com cada atendimento, aprendemos muito com nossos pacientes. Saberia nos informar se existe diversidade de atuação entre psicólogos da sua área? Sim, ele existe. As áreas de atuação são várias, né? Não sei se vocês já chegaram a estudar sobre isso, mas são várias, e para a maioria delas exige que você tenha um curso de pós-graduação, aí para você receber o título de especialista após a graduação em psicologia. Existe especialidade de psicólogo na área organizacional e do trabalho, especialista em psicologia do trânsito, especialista em psicologia clínica, que no caso a maioria dos psicólogos trabalha nessa área, em neuropsicologia, existem inúmeras, né, tipo, inúmeras especializações. E dentre elas está com a minha atuação, que é neuropsicologia.
Já no aspecto de psicoterapia, existe a diferença de abordagem. Cada profissional escolhe uma abordagem que se interesse mais, que goste mais, que tenha a ver com a forma como ele vai trabalhar. Desde psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, humanista, e aí tem diversas outras, mas dentre essas destaco essas opções aqui. Ok. É, nas suas atividades, você trabalha com outros profissionais? Sim, eu trabalho com psiquiatras, com neurologistas, pedagogos, geriatras. É um trabalho multidisciplinar fundamental, principalmente quando se trata de uma avaliação neuropsicológica. Por que que eu falo principalmente na questão da avaliação neuropsicológica? Porque quanto mais tivermos história do adoecimento daquele paciente, melhor será a compreensão do caso. Então, são dados importantíssimos, claro, junto não só com a questão profissional, mas também com os dados do paciente, do próprio paciente e também dos seus familiares. Você se considera satisfeita com o seu trabalho atualmente? Olha, eu ainda estou conquistando a minha realização profissional. É uma caminhada constante. E eu confesso que não é fácil, mas tudo que vem fácil ou que vem de graça, nós não costumamos valorizar muito, né? Então, uma coisa eu tenho certeza, que eu escolhi a profissão certa, porque eu sou fascinada pela mente humana, de trabalhar com pessoas, de ajudar elas a viverem de forma plena, diminuindo o sofrimento da alma humana, oferecendo uma escuta qualificada e livre de qualquer preconceito. Isso eu tenho certeza na minha profissão e a minha caminhada continua. Ok, muito obrigado. Eu vou passar para a Isa agora. Tá ótimo, bem. Oi, eu vou falar vou fazer perguntas sobre a população atendida. Como se Tá ok. caracteriza a clientela atendida por você em relação à faixa etária, sexo, classe social, escolaridade e profissão? Olha, no que se refere à psicoterapia, independentemente da classe social, escolaridade ou profissão, eu atendo adolescentes, adultos e idosos. E na questão da saúde mental feminina, eu foco em autoestima feminina, foco em violência psicológica, ansiedade, depressão. E na avaliação neuropsicológica, eu atendo todos os públicos. De que maneira essas pessoas chegam até você? Por iniciativa própria, encaminhadas de uma instituição, recomendações? Bom, normalmente eles chegam por indicação de outros profissionais, iniciativa própria ou de pesquisa em redes sociais. Então, é assim que o meu público chega até mim. Na sua opinião, qual a imagem que a população tem do psicólogo e da psicologia? Olha, infelizmente, ainda existe uma relação distorcida na figura do psicólogo. Por exemplo, há uma confusão muito grande entre o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E é comum vocês ouvirmos frases como, o psicólogo cuida de louco, ninguém precisa procurar o psicólogo, e assim, dentre outras frases. Mas com o passar do tempo, isso vem mudando, e o conhecimento das pessoas está cada vez mais se aproximando realmente da nossa realidade enquanto atuação, enquanto profissionais dessa área da saúde, né? Hoje a psicologia é vista como uma ciência e também uma profissão. Até antes era vista somente como uma ciência, mas reconhecer esses dois aspectos aí da profissão, no caso da psicologia como profissão e também como ciência, já é um avanço muito grande. E é sempre importante lembrar que é um pensamento errôneo, né, de que o indivíduo só deve procurar a ajuda psicológica quando ele estiver em estado de loucura. Isso é um pensamento muito errado, na minha opinião. Na sua opinião, quais são as contribuições que a profissão de psicólogo tem dado à sociedade como um todo? Olha, a psicologia contribui muito para a nossa sociedade. Dentre elas, a psicologia auxilia o indivíduo a se compreender, a trabalhar a relação com ele mesmo, com a sua história,
a expectativa do futuro, quais são as expectativas do indivíduo para o futuro, quais são as suas relações sociais. A psicologia, o psicólogo, avalia o indivíduo de uma forma integral, ou seja, de uma forma biopsicossocial, que seria a questão social, né, como ele está inserido, a questão biológica e também a psicológica. Sempre auxiliando, claro, o indivíduo a se compreender. Depende, isso é um processo, depende de cada paciente, mas o trabalho do psicólogo é auxiliar nessa visão mais clara da sua vida. E também houve uma contribuição muito grande da neurociência, que aí agora eu foco um pouco na minha especialização, da questão do processo de envelhecer. Vocês sabem, eu acredito que vocês já tenham lido, que a população idosa aqui no Brasil, ela está cada vez crescendo, né? Aumentando cada vez mais. E é imprescindível profissionais capacitados para atender a problemática do cotidiano dessa população. E a neuropsicologia do envelhecimento é um campo muito vasto de atuação, porque eu acredito que a função do psicólogo na sociedade, desculpa, é dar voz e vez ao ser humano, ou seja, dar voz e vez ao sofrimento humano. Então, eu acredito que as contribuições da psicologia para a sociedade existem inúmeras, claro, mas eu cito essas que eu considero muito importantes. É isso. Agora eu vou passar para o Felipe. Muito obrigada. Oiê. Oi, Felipe. Então, agora eu vou começar a fazer as perguntas sobre formação profissional. Ok. No seu ponto de vista, quais são os requisitos necessários para a formação do profissional para a sua área de atuação? Olha, escolher uma área da psicologia, onde você pretende se especializar quando você finalizar o seu curso, é importantíssimo. Por quê? Por exemplo, para ser um especialista e atuar como um neuropsicólogo, é fundamental que você escolha um bom curso. Não só um neuropsicólogo, mas como eu estou focando dentro da minha área de atuação, eu coloco isso. Então, um bom curso para você se especializar nessa área. De maneira sucinta, o neuropsicólogo investiga as alterações emocionais, cognitivas e comportamentais advindas aí de danos cerebrais. Tá bom. Seu curso... Opa, tá brigando aqui. Seu curso de formação atendeu a esses requisitos? Sim, eu considero que foi um curso muito completo e eu cursei numa das melhores instituições para essa área. Então, eu considero que foi um curso muito, muito bom mesmo. Você teria sugestões em relação a mudanças no currículo da faculdade de psicologia, considerando especificamente sua área e seus contextos específicos de atuação? Olha, eu sugiro mais horas de estágio supervisionados. Isso é fundamental. Vocês, quando chegarem a fazer os estágios, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, é fundamental mais horas de estágios supervisionados. Como eu falei anteriormente, a importância de uma grade que ensine o psicólogo a se posicionar e oferecer o seu trabalho de uma forma de psicoeducação para a população. Então, marketing para psicólogo, eu acho que é fundamental também. Aulas práticas de elaboração de documentos, por exemplo, como laudos, relatórios, encaminhamento para outras especialidades, é fundamental, porque quando eu estudei, foi de uma forma muito sucinta. Teve a questão de elaboração de documentos, mas não de uma forma... Quando você vai para a prática, propriamente dita, é que você sente essa dificuldade na hora de colocar tudo isso em prática, no papel. Há necessidade de formação posterior à graduação para que se possa trabalhar na sua área de atuação? E como Sim, é foi necessário. com você? Desculpa. Imagina. Sim, é necessário. Comigo, como eu já falei, eu sou especialista em neuropsicologia, então, para isso, eu fiz um curso com duração de 2 anos. Isso já são, no caso, 5 anos, né, da formação, da nossa formação em psicologia. Após isso, eu escolhi a formação de pós-graduação em 2 anos. Claro que na maioria dos títulos de especialista, é necessário que você faça esse curso de pós-graduação, ou se você preferir, você já pode ir direto estudar aí
para fazer o mestrado. Aí depende de cada instituição, seja ela pública ou privada. Tá bom, muito obrigado. Agora eu vou passar para Marcela. Tá ótimo. Oi, então, eu vou fazer Algumas umas perguntas sobre o mercado de trabalho, tá bom? Tá bom. Qual a situação atual do mercado de trabalho na sua área, para recém-formados e mais experientes? Bom, atualmente, com o reconhecimento a importância do profissional na sociedade, do profissional de psicologia na sociedade, a demanda tem se acentuado, tem buscado muito o serviço do psicólogo. Para recém-formado, é até um alerta para vocês, a recolocação no mercado de trabalho é um pouco mais difícil, mas há uma baixa remuneração em relação a isso. Isso no início da carreira. Quanto aos experientes, como você fez a outra pergunta, a situação varia muito, desde a questão da função em que esse profissional está inserido e também as qualificações deste profissional. Certo. E no futuro, como será esse mercado, na sua opinião? Olha, a psicologia é e continuará sendo essencial para o suporte da população, pois se verifica uma população cada vez mais angustiada, que luta contra o tempo, vive numa rotina cada vez mais frenética, há uma autocobrança exacerbada. Então, eu considero que cada vez mais, se o ritmo for esse, com o passar dos anos, não haverá falta de trabalho para a nossa área. Certo. Como foi a sua entrada no mercado de trabalho? Como você chegou à posição que ocupa hoje? Eu estudei e continuo estudando muito. Então, é algo que vocês têm que se preparar para o futuro, para agora e sempre, tá? É uma luta constante de aprimoramento e aprendizado, e as oportunidades são mais escassas, então elas não devem ser perdidas, tem que abraçar elas. E quando eu falei antes em relação à dificuldade, à baixa remuneração, uma coisa que vocês precisam ter em mente é a questão da escolha profissional, escolher realmente o que vocês estão fazendo, fazer o trabalho com amor, porque quando você faz isso, claro, precisamos de uma remuneração até para questão de sobrevivência, até se especializar cada vez mais na profissão, sim, mas também não esquecer do essencial, que você está cuidando de pessoas, e isso é muito importante na sua profissão, escolher realmente aquilo que você gosta, porque todos os dias você vai trabalhar com isso, então escolher realmente a profissão correta. Certo. Em termos de remuneração, como são as condições da sua área? Você saberia citar valores médios de remuneração? Olha, para essa entrevista, eu pesquisei e constatei duas realidades. No caso, eu vou falar sobre o neuropsicólogo, tá? Para o neuropsicólogo que opta aí por um vínculo empregatício, a remuneração varia de 2.500 a 5.500 mensais. Isso para quem tem um vínculo empregatício. Já para as avaliações neuropsicológicas, que aí é partindo para o atendimento particular na clínica, variam de 1.500 até 5.000 reais por avaliação psicológica, tá? Então, existem essas duas realidades. Certo. Ana, acabaram as perguntas e no começo da entrevista a gente esqueceu de perguntar o seu CRP. Você pode falar, por favor? Sim, é 06, né, daqui de São Paulo, 06 13 70 39. Tá bom, obrigada. Por nada. Muito obrigado pela Na verdade, entrevista, eu tenho Ana. mais. Tem mais? Pode perguntar, pode perguntar. Na verdade, eu queria saber, tipo assim, em que momento da sua trajetória como psicóloga você decidiu mudar para neuropsicologia? Se era uma coisa que você já entrou na faculdade querendo fazer isso, ou foi uma coisa que, tipo, aconteceu depois, ou por necessidade, alguma coisa assim? Excelente pergunta. Não, eu não entrei na faculdade com a ideia de neuropsicologia. Eu sempre gostei de estudar o cérebro humano, e até uma das perguntas que vocês me perguntaram se eu sugiro alguma mudança na grade, eu sugiro que tenha também, além do que eu já falei antes, mais estudos sobre a fisiologia cerebral, sobre as funções cognitivas, tudo isso em relação ao cérebro humano, porque é um mundo de novidades, é um mundo de informações,
E a escolha da minha, desculpa, a escolha da minha especialização foi do contato com supervisores que eu tive. Me apaixonei quando eu soube que existia essa especialização. Até então, na faculdade, eu não sabia da especialização em neuropsicologia, porque a neurociência aqui no Brasil, ela é recente, não é tão antiga, então está crescendo cada vez mais, é uma área muito promissora, então a minha escolha foi junto com professores e super sucesso para vocês, lembrem sempre de estudar muito, não só a relação das provas, mas estudar mesmo com afinco, porque a área que vocês escolheram é muito bonita, não se tratando exatamente porque eu sou dessa área, mas trabalhem com amor, não independente da área que vocês escolherem, todas que vocês fizerem de escolhas para a vida de vocês, trabalhem com afinco, com amor, com dedicação, e as coisas acontecem. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Obrigada. Ana. Eu mando a Obrigada. entrevista para você depois. Eu mando a entrevista para você depois. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.